O quadro Sustentabilidade desta semana vem com a missão de esclarecer um fato que tomou conta das redes sociais e virou assunto nos últimos dias aqui em Chapecó. O crime ambiental e desmatamento aqui no Ecoparque. Vocês estão vendo? Será que é isso mesmo que aconteceu? Como vocês sabem, vocês que já me acompanham, eu sou bióloga, mestre em ecologia, atuo há 12 anos na área ambiental e sou sim uma entusiasta da sustentabilidade. Eu recebi, inclusive, gente, algumas mensagens bem negativas, colocando em xeque, eu diria assim, o meu posicionamento favorável a isso tudo. Parece estranho? Parece. Por isso eu convidei alguns profissionais aqui de Chapecó, um deles é o Fábio Pitti, que está com a gente. Fábio, seja muito bem-vindo. Obrigado. Você é engenheiro agrônomo da SEDEMA, Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente aqui de Chapecó, responsável também aqui por essa ação. E vou começar já assim, conta pra gente que ação foi essa, que tem inclusive, né, a anuência do Ministério Público. Nós fizemos um planejamento para substituição das espécies exóticas aqui do Ecoparque, por vários motivos. O principal deles era a questão de segurança das pessoas que usavam o Ecoparque. As árvores eram árvores muito velhas, a maioria delas estava com problema de saúde. Nós não conseguíamos identificar quais iam cair, quais estavam com o sistema radicular comprometido, porque essa estrutura fica embaixo da terra. Muitos galhos secos a 25, 30, 40 metros de altura e o equipamento de manutenção da prefeitura não conseguia alcançar esses locais mais para tirar esses galhos que se desprendiam e poderiam cair na cabeça das pessoas ou em algum equipamento. Então nós fizemos um projeto, dividimos o Ecoparque em 3 grandes partes e optamos por essa parte primeiro para fazer a supressão das espécies exóticas, o eucalipto e o pinus, para na sequência plantar as espécies nativas. Por que nós optamos por fazer esse modelo de supressão em bloco e daquele bloco remover todas as espécies exóticas? Porque quando você derruba uma árvore dessas, ela praticamente estraga tudo que está embaixo. Então, nós não sabíamos quais árvores podiam cair. A princípio, todas estavam com sinais já de senescência, de que estavam comprometidas. Depois a gente pode ver, né? Árvores que pareciam estar saudáveis caíam. Enquanto o parque ficou fechado, só nesse período de 5, 6 meses que o parque ficou fechado, 5 árvores caíram. 2 caíram sem vento, em dias de sol, e quando elas caem para qualquer lado, você não sabe para onde ela vai cair. Outro fator também que foi muito importante, que também é importante, é que toda vez que você vai derrubar uma árvore dessa, você tem que tirar todos os equipamentos que estão embaixo, fechar o parque. As pessoas não conseguem usar o parque, então a gente optou por fazer isso de uma vez só, num local específico, onde estava mais comprometido. E foi uma decisão bem técnica para propiciar a regeneração o mais rápido possível. Você pode olhar depois que ficaram várias árvores nativas aqui, algumas de um porte ainda bom, né? Alguma outra foi estragada nesse procedimento, né? Mas assim, o resultado ficou bem legal. A gente já plantou cerca de 120 árvores nativas, de umas 25 espécies diferentes. Nós tiramos 2 espécies e colocamos 25 outras espécies nativas da nossa região. Árvores que vão dar fruta para os passarinhos, árvores que são do nosso clima aqui, do nosso habitat aqui, do nosso ecossistema. Então são árvores que elas também têm um porte mais baixo, crescimento mais lento, elas são muito mais próprias para a arborização do que o eucalipto. Que bacana, eu fico ouvindo o Fábio, a gente já conversava anteriormente, é óbvio, né?
Mas o quanto, eu tenho a certeza, Fábio, que não poderia ter sido... foi com certeza uma excelente ação, sabe? Eu, como bióloga aí há 12 anos, eu já estava nessa expectativa, assim como tantos outros defensores dessa área, de que isso deveria acontecer. A gente precisava fazer a substituição por espaços nativos. Vocês estão ouvindo, vocês conseguem ouvir os pássaros cantando, e isso tende a aumentar. Certamente a fauna virá para esse lugar com maior disponibilidade de vegetação nativa, né? Porque a gente sabe que os eucaliptos, eles não são atrativos para a fauna. Eu não sei se eu já vi algum dia um ninho em eucalipto. Eles não recebem bromélias, eles não têm epífitos, musgos, né? Ou seja, não é ambientalmente correto, ambientalmente adequado, não é a melhor opção os eucaliptos. E você falou que foram plantadas em torno de 100 e poucas espécies nativas e tudo mais. Quantos eucaliptos foram retirados e o que vai ser feito com essa lenha e a madeira, as toras que foram removidas daqui? Foram removidas, nós tínhamos marcado inicialmente cerca de 78 árvores. Foram removidas efetivamente em torno de umas 60, 65 árvores. E tiveram algumas nativas que quebraram no processo de remoção dessas espécies exóticas. A madeira, como esse terreno é do Estado, a gente entendeu que a madeira era do Estado. E ela foi usada, ela vai ser serrada em parceria com uma empresa que eles contrataram e vai ser usado de madeira para o Estado. Nós pedimos uma contrapartida do município que foi a doação de 4.000 estacas para ser utilizada na arborização da cidade. E a lenha, parte da lenha foi levada para o hospital regional, uma parte um pouco maior foi levada para a PAI e uma parte ficou com a própria polícia, porque eles têm ali todo um complexo que eles usam lenha também. E o que o pessoal não quis mais de lenha foi para o horto municipal, está depositado lá, para ser distribuído depois para entidades carentes, para comunidades que fazem o pedido. Quem só chegar agora nesse vídeo, não está acontecendo crime ambiental nenhum, fiquem tranquilos, né? A gente pode garantir que isso está totalmente dentro da lei, dentro do esperado, e com certeza o ganho ambiental e o ganho para a gente enquanto cidadão vai ser muito melhor quando a vegetação nativa vier e esse lugar se tornar de fato um parque ecológico. Quem frequenta o ecoparque e observa um pouco além das pistas de caminhada, sabe que existe uma diversidade de ambientes, incluindo áreas aquáticas extremamente importantes aqui para a nossa cidade. Pesquisas revelam que os eucaliptos causam dramática redução na biodiversidade, sendo árvores exóticas, ou seja, não são do Brasil, que podem provocar verdadeiros desertos à sua volta. Em escala mundial, sabe-se que a biodiversidade por debaixo dos eucaliptos é muito menor que fora da sua área de influência e que extratos das folhas podem prejudicar e até impedir o crescimento de outras espécies de plantas. Agora iremos conversar com o biólogo Simão e a engenheira florestal Andriolo, aqui da Polícia Militar Ambiental, para entender um pouquinho melhor sobre os aspectos envolvendo os eucaliptos. Andriolo, seja muito bem-vinda ao quadro Sustentabilidade. Explica pra gente um pouco qual é a problemática envolvendo as espécies de eucaliptos. Na verdade, as espécies de eucaliptos, elas são originárias da Austrália, né? Portanto, elas não ocorrem de forma natural no bioma brasileiro, nos biomas brasileiros, né? Aqui a gente está inserido na Mata Atlântica e o ideal é que sejam utilizadas, sempre que possível, espécies nativas, né? Espécies que ocorram naturalmente na região. O eucalipto ele foi introduzido no Brasil principalmente para ser utilizado na indústria, né? Indústria de papel e celulose, construção civil, no setor moveleiro. Além do mais, é um grupo de espécies que está também inserido na lista oficial de espécies invasoras do estado de Santa Catarina. Eu sempre destaco que sustentabilidade é o equilíbrio das coisas. E nesse sentido a gente vai conversar agora com o Simão, que também acredita como eu, né, na sustentabilidade de uma forma equilibrada na questão econômica, social e ambiental. Qual é a opinião de vocês, né, a tua particularmente, sobre a relação daqui para frente? Né? Qual é a expectativa com o ganho ambiental e o ganho social que a gente pode ter com a substituição dos eucaliptos por espécies nativas? Dentro daquilo que nossa colega Andriolo já falou, né, como espécie exótica, né, então agora essa substituição, em primeiro momento, parece que ela traz um certo vazio, né?
Mas isso pode ser feito não só como foi feito no Ecoparque, mas qualquer agricultor, qualquer local público ou particular, as pessoas podem fazer, por ele ser uma espécie usada para monocultura, né? Para produção de madeira, enfim, como já foi falado. Então, as árvores, como a gente sabe, elas crescem. A gente vai passar 5 anos, 10 anos, e a gente vai ver como esse processo, toda essa troca, ela valeu a pena, né? Nós temos cidades, por exemplo, como Curitiba, que usa árvores como nós usamos aqui, a tipuana, a canafístula e tantas outras que são nativas da América do Sul, do Brasil, para arborização né? E Santa Catarina, que não ou melhor, Chapecó, ele se espelha um pouco nisso, né? Então tudo isso foi pensado para que tivéssemos a melhor relação, né, entre a vegetação e, podemos dizer assim, a fauna existente no local, né? Porque também a fauna vai se beneficiar dessa troca, pela alimentação, locais para ninhos. Então, querendo ou não, talvez hoje seja um pouco complicado a gente aceitar, mas com o passar do tempo a gente vai perceber como isso vai fazer bem para nós, né? E até a sombra ela vai ser melhor. Desse ciclone bomba que passou, teve algumas árvores que acabaram entortando. Então, árvores menores também são mais importantes ou são mais interessantes do que o próprio eucalipto, né? Então, isso vai beneficiar muito a questão visual e também a questão ambiental do Ecoparque. Entenderam o quanto as áreas verdes urbanas, como as do Ecoparque, são importantes para o ecossistema? Sabemos que aqui nessa área possui disponibilidade de água superficial e também subterrânea. E, portanto, eu convidei a geógrafa e pesquisadora de recursos hídricos, Janete Faco, para compartilhar seu conhecimento e esclarecer para a gente qual é a relação de espécies exóticas, como os eucaliptos, e as reservas de água. Quero agradecer o convite da Marina para falar sobre esse fato que precisa ser entendido pela população chapecoense no que diz respeito à remoção dos eucaliptos do Ecoparque. É sempre uma grande satisfação compartilhar um pouco sobre questões ambientais locais. O consumo de água em plantios de eucalipto ele não é muito diferente do consumo de outras espécies que têm a mesma taxa de crescimento. O eucalipto exige muita água por causa da sobrevivência. Por isso, se cultivado de maneira inadequada, ele pode não apenas secar as reservas de águas subterrâneas mais próximas da superfície, os chamados lençóis freáticos, como também inutilizar o solo, né? Como qualquer monocultura que acaba provocando o esgotamento do solo. Plantações à beira de rio ou em áreas úmidas, que é muito comum aqui, nós temos os banhados aqui no oeste de Santa Catarina, né, o que nós chamamos de banhados, né, onde as raízes podem alcançar então esse lençol de água, ele vai absorver essa água para ter um desempenho maior no seu crescimento, né. A diferença é que se plantado em locais como no Ecoparque, pode encontrar abundância de água devido ao lençol freático estar mais superficial. Com isso, as raízes vão em busca dessa água. Assim, o crescimento é muito mais rápido, mas o eucaliptus é uma espécie que vai se desenvolver em qualquer terreno. Claro que onde tiver água, ele vai sugar ela para se desenvolver mais rápido. É muito fácil ouvir relatos de agricultores aqui da região que plantam eucaliptos ou até os vizinhos, né, de onde tem uma plantação de eucalipto, de que fontes ou nascentes secaram após alguns anos. E para finalizar, eu também gostaria de deixar a minha opinião enquanto geógrafa e cidadã chapecoense sobre a retirada dos eucaliptos no Ecoparque. Eu sou a favor dessa substituição por diversos motivos, dentre eles a questão da manutenção das águas existentes no local. Com a introdução de espécies nativas, todo um ciclo será regenerado, onde futuramente também poderemos ver pássaros diferentes, pequenos roedores e diversas outras espécies retornando ao Ecoparque, o que vai nos proporcionar mais alegria e uma forma mais harmoniosa ao desfrutarmos desse maravilhoso espaço. Estamos chegando ao final do quadro Sustentabilidade. Eu espero que tenhamos conseguido esclarecer um pouco desta situação, que certamente será positiva para toda a biodiversidade, do ponto de vista da sustentabilidade e para nós enquanto cidadãos. Eu faço 2 pedidos para vocês. O primeiro
tenham atenção e cuidado ao divulgar informações que contêm equívocos. Se informem. E para isso, eu continuo à disposição para ajudar vocês. E o segundo, busquem conhecer outros parques e praças. Chapecó conta com 14 praças urbanas e 7 parques, todos também à disposição. Claro, evitem aglomerações nesse período, usem máscara, né? Mas aproveitem também o que a natureza tem para nos oferecer. E até mais!